Sabe aquela sensação de que não importa o quanto a gente estude, a informação parece que simplesmente não entra? Ou pior, entra por um ouvido e sai pelo outro. E se o segredo não for se esforçar mais, mas sim de um jeito mais inteligente? A gente vai mergulhar nas ideias do livro Aprenda como Einstein para destravar o verdadeiro potencial do nosso cérebro. Para a gente entender como isso funciona, nosso roteiro vai ter 6 paradas. A gente começa descobrindo o verdadeiro segredo para aprender, depois ajusta nossa mentalidade, entende como o cérebro funciona, aprende a construir uma memória incrível, derruba uns mitos pelo caminho e, finalmente, chega no passo a passo para se tornar expert em qualquer assunto. Bom, tudo isso começa com uma frustração que, olha, quase todo mundo conhece. Aquela sensação de ter 1 milhão de coisas para aprender e não saber nem por onde começar. O próprio autor do livro sentiu isso na pele e muito. Ele mesmo confessa com todas as letras que era um péssimo aluno. E o que fez ele virar o jogo? Uma motivação bem inusitada. Ele queria impressionar uma colega de classe. E foi essa busca que, sem querer, levou ele a uma descoberta que mudou absolutamente tudo. E aqui está a grande sacada, o segredo de tudo. Aprender de verdade não é um dom que só os gênios têm. É uma habilidade que pode e deve ser treinada. O verdadeiro poder não é saber muito, mas sim saber como aprender. Essa é a chave mestra que abre todas as outras portas. Ok, mas como a gente começa a construir essa habilidade? O primeiro passo, curiosamente, não é uma técnica ou um truque. É uma mudança de perspectiva. É sobre adotar a mentalidade correta, a mentalidade de um gênio. A pesquisadora Carol Dweck mostra que existem basicamente 2 maneiras de enxergar a nossa própria capacidade. De um lado, tem a mentalidade fixa, que pensa que a inteligência é tipo uma pedra, nasceu assim e vai morrer assim. Do outro lado, tem a mentalidade de crescimento, que vê a inteligência como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais forte ela fica. O fracasso não é um ponto final, é só parte do treino. E esse gráfico aqui, olha, ele deixa tudo muito claro. A forma como a gente interage com a informação muda completamente o resultado. Veja só, quanto mais passiva a atividade, como só ouvir uma palestra, menor a retenção. Agora, quanto mais ativos nós somos, botando a mão na massa, discutindo e olha o topo da pirâmide, ensinando para outra pessoa, mais o conhecimento se fixa. É impressionante. Com a mentalidade certa no lugar, o próximo passo é entender como a nossa máquina de pensar realmente opera. Acontece que nosso cérebro tem 2 modos principais de funcionamento, e aprender a alternar entre eles é um superpoder. O primeiro é o modo focado. Pense nele como um feixe de laser. É a nossa concentração total, analítica, quando a gente está ali debruçado num problema, seguindo o raciocínio passo a passo. É o modo que a gente mais associa com estudar. E aí, em total contraste, vem o modo difuso. Esse aqui é a nossa mente trabalhando em segundo plano, de forma relaxada, panorâmica. É aquele momento no banho ou numa caminhada que, do nada, pá, a solução para um problema super complexo aparece, conectando ideias que a gente nem imaginava que tinham a ver. E isso não é nenhuma novidade, viu? Gênios como Salvador Dalí e Thomas Edison eram mestres em usar essa dança entre os 2 modos. Eles usavam técnicas bem curiosas para entrar nesse estado de quase sonho do modo difuso, e assim que a criatividade batia, eles acordavam para anotar a ideia genial. Certo, já ajustamos a mentalidade, já entendemos os 2 modos do cérebro, agora a pergunta de R$1 milhão. Como a gente faz a informação grudar na cabeça de uma vez por todas? Vamos ver 2 técnicas super poderosas para construir uma memória de dar inveja. A primeira técnica se chama chunking, ou fragmentação. A ideia é bem simples. Em vez de tentar decorar um monte de pecinhas de informação soltas, a gente agrupa elas num pacote com significado. É como transformar uma sequência de letras aleatórias numa palavra que faz sentido. Fica muito mais fácil de lembrar. E como a gente cria um pacotinho mental desses? O processo tem 3 passos essenciais. Primeiro, foco total, 0 distrações. Segundo, entender de verdade a essência daquela ideia, não só decorar. E terceiro, praticar, usar esse conhecimento em diferentes situações para ver como ele se conecta com o resto do que a gente já sabe. A segunda técnica é uma coisa milenar, usada desde a Grécia Antiga, e é incrivelmente poderosa, o Palácio da Memória. Esse método se aproveita de uma coisa que nosso cérebro faz muito bem, lembrar de lugares. Funciona assim, ó. A gente escolhe um lugar que conhece como a palma da mão, tipo a nossa casa.
Aí, para cada coisa que a gente quer memorizar, a gente cria uma imagem mental bem maluca e coloca ela em um cômodo. Por exemplo, para lembrar de comprar leite, imagine uma vaca tomando banho na sua banheira. É impossível de esquecer. Quanto mais bizarra e exagerada a imagem, melhor. Ok, com essas ferramentas na mão, tem um último obstáculo que a gente precisa passar. Existem muitos mitos sobre aprendizagem que acabam mais atrapalhando do que ajudando. Então vamos separar o joio do trigo. Vamos começar com um bem famoso que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ouvir música clássica, especificamente Mozart, deixa a gente mais inteligente. O tal do efeito Mozart. Mas será que isso é verdade mesmo? A resposta curta e grossa? Não. É mito. A ciência nunca conseguiu provar de forma consistente que isso funciona. Na verdade, para muita gente, tentar estudar com qualquer tipo de música por perto pode acabar sendo uma baita distração. E o erro, o fracasso, a gente cresce com aquela ideia de que errar é a pior coisa do mundo, né? Mas na hora de aprender de verdade, será que essa lógica se aplica? Pelo contrário, a pesquisa hoje mostra que o que eles chamam de fracasso produtivo é uma das formas mais eficientes de aprender. Quebrar a cabeça com um problema, mesmo que a gente não chegue na resposta, prepara o nosso cérebro de um jeito que, quando a solução aparece, o aprendizado é muito, mas muito mais profundo. Então, se a genialidade não é algo que nasce com a gente e se não existem truques de mágica, qual é o verdadeiro caminho para se tornar um expert em alguma coisa? A resposta está num conceito chamado prática deliberada. E isso não é simplesmente repetir a mesma coisa 1000 vezes. É um método. É sobre quebrar uma habilidade grande em pedacinhos bem pequenos, focar em dominar cada pedacinho separadamente. E corrigir os erros de forma sistemática é qualidade, não só quantidade. E no final, a gente fica com isso. As ferramentas estão todas aí, a mentalidade certa, as técnicas de memória, o método para chegar à maestria. A única pergunta que realmente importa agora não é se a gente consegue aprender, mas sim o que a gente vai escolher dominar primeiro. O poder de aprender qualquer coisa está, de verdade, ao nosso alcance.